Olá pessoal, hoje eu estou aqui. Antes de mais nada, lembram, curtam, sigam e compartilhem. Esse tema é muito interessante para todos vocês, tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas em casa. Bom, estou hoje aqui com uma profissional maravilhosa, que é a nossa nutricionista, minha e da minha esposa, e eu vou confessar para vocês, eu fico tão feliz de poder estar entrevistando ela, porque ela fez com que a gente quebrasse o nosso paradigma que fala que fazer dieta é sinônimo de sofrência. Claro que toda vez que a gente mexe na nossa zona de conforto, isso aí pode gerar alguma certa ansiedade e às vezes algum desânimo. Certa resistência. Certa resistência. Mas do jeito sutil que ela fez com que enxergássemos, e ao mesmo tempo foi sutil, mas foi bem pontual, né? Enxergássemos que a melhora, a busca da autoestima, da nossa saúde é algo que a gente tem que buscar de dentro para fora. E não simplesmente um profissional impondo para a gente aquilo que a gente deveria seguir. Bom, com vocês, Esther Vitorazzi, gostaria que você apresentasse para a gente aqui. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês na clínica. Esse desafio, né, de fazer o podcast, um dos primeiros, e é um prazer, vamos lá. E a Esther, ela segue uma linha, isso que é interessante, né, Esther, que a gente vai falar um pouquinho, que é sobre saúde quântica, né? Integrativa, sim. Então, assim, explica pra gente um pouquinho o que seria isso, o que difere isso da nutrição tradicional, né? Eu sou nutricionista, formada pela PUC. Depois que eu me formei, Rodrigo, eu fui fazer fitoterapia, né? Fiz nutrição funcional, comecei a me especializar na parte de suplementação e por gostar muito dessa parte mais energética, né, busquei a biofísica quântica e trouxe esse conceito, né, que é um conceito que a medicina integrativa usa muito, né, da gente focar realmente no que é o problema ali do paciente, mas buscando a causa e não só remediando os sintomas, né, que eu acho que é a grande diferença hoje da nutrição, da medicina integrativa para a medicina tradicional. Talvez assim, por isso que você conseguiu cativar a gente, né? Porque aí começa, que ela consegue mostrar ao paciente que ele não é só aquilo ali, né? Então todo o entorno está envolvendo, toda a energia envolvendo para cada ato que a gente toma, né? Sim. Uma atitude nossa está gerando uma energia e essa energia a gente consegue canalizar para ser favorável. E até por ser nutri, né? Eu falo muito isso para os pacientes. Eu vejo o alimento também como energia, né? Sim. Eu falo, você pode estar comendo algo que te doa energia, assim como você pode estar comendo algo que te rouba energia, né? Esther, a gente é o que a gente come? Sim. Feliz ou infelizmente para algumas pessoas, né? Esse tema é interessante porque, assim, a importância de eu trazê-la aqui também é para a gente associar até mesmo para a cirurgia plástica, né? Então, muitos de vocês têm vontade de passar por uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, uma laser lipo, modelar o corpo, mas até onde eu consigo, como cirurgião, entregar ao paciente o que ele vai fazer com tudo isso? Né? Qual que é a importância de uma assessoria? Da mesma forma que a gente busca assessoria em várias outras coisas, sim, existe a assessoria aí com um profissional, né? Então, assim, qual é a importância desse fundamento e desse acompanhamento nutricional naqueles pacientes que estão buscando essa cirurgia? Sim. Eu vejo muito as alterações que a pessoa tem, né, Rodrigo, no sentido de descobrir a causa, que a gente estava comentando agora há pouco. Se a pessoa começa a acumular gordura nessa região, né, ela tem que primeiro... Famosa gordura visceral. Gordura no tecido ali, né, mais abdominal. A gente tem que pensar o que está por trás disso, né? Quais foram as alterações que fizeram com que esse paciente acumulasse ali, né? É claro que a cirurgia hoje, né, você pode falar melhor que eu, tá ali para poder nos ajudar, mas de que forma que eu vou manter também esse resultado para que essa gordura não volte ali, né? E eu gosto muito do teu trabalho justamente por isso, porque você pensa na saúde do paciente, né? E não simplesmente vou fazer a cirurgia plástica, sim, e depois como vai ser a recuperação, o acompanhamento desse paciente, né? E tem assim, a gente fala muito hoje em dia, que eu citei, até falei gordura visceral, mas assim, tem a gordura localizada, né? Que é aquela gordura que está embaixo da pele, subcutânea, que é a que a gente consegue tratar numa lipoaspiração. Exatamente. Muitas pessoas, elas não são obesas, mas elas têm aquela gordura localizada que por mais que elas malhem, que elas façam atividade física, elas não conseguem eliminar. E tem também um processo até mais preocupante e importante, que é a gordura visceral, né? Que isso já denota uma inflamação.
Isso. E a gordura visceral hoje, né, as pessoas acham que simplesmente fazer uma cirurgia plástica, eu vou eliminar dessa gordura visceral. E essa gordura visceral, ela tá mostrando pra gente que tem desequilíbrio no corpo, né? Que pode ser ali relacionado a uma obesidade, ao mecanismo da insulina, que faz com que eu acumule aqui, aumentando o meu risco cardíaco. Então a gente tem que ter atenção para essa gordura visceral, né, e trabalhar o que pode estar associado ali para que eu consiga perder, né? Seja lá uma atividade física, alimentação mais saudável, né? E a gente consegue mensurar isso, né? Nos exames de bioimpedância a gente consegue ver isso facilmente, né? Quanto esse paciente tem de gordura visceral. Talvez essa abordagem ela consiga sensibilizar a gente como paciente. Consciência, né? Ter a consciência, né? Então, assim, às vezes a busca pela cirurgia plástica ou por um procedimento, teoricamente, iria resolver o seu problema, mas ele vai estar, assim, mascarando algumas coisas, né? Então, assim, ela é, claro, ela é muito bem-vinda, adoro, só que precisa de uma associar a um conhecimento do seu próprio corpo, até mesmo para que aquele procedimento que você está passando, todo aquele estresse, todo aquele investimento, todos aqueles riscos que são inerentes a qualquer procedimento, eles possam ser justificados, né? E você faça realmente uma mudança na sua vida. Então, eu acho importantíssima essa questão da avaliação nutricional e cada vez mais eu acho que as pessoas também estão buscando isso, né? O lado integrativo das coisas, entender que a cada elemento está transmitindo uma energia, né? Então, talvez isso que seja uma linha de sucesso seu aí, né? E que está fazendo uma diferença aqui em Rio Preto e região. E sobre a questão da cirurgia, você acha que você entraria como nutricionista, seria mais benéfico antes, depois ou só depois? Como que você encara esse processo, assim, do paciente estar tentando modificar assim a sua vida, está tentando uma busca pela sua autoestima? A gente já tem aí resultados para poder comentar, né, Rodrigo? Eu acho que a gente poder estar antecipando, entendendo esse paciente antes, até para que ele crie a consciência, né? Se for um paciente, no caso, que tem essa gordura visceral, que ele consiga emagrecer um pouco antes da cirurgia e que a gente entenda também o que está ali por trás desse desequilíbrio, né? Se é um paciente que às vezes tem uma desbiose intestinal, se é um paciente que está um pouco mais intoxicado, um pouco mais inflamado. Então a gente consegue preparar esse paciente até para que ele passe melhor durante a cirurgia e que tenha uma recuperação mais efetiva também, né? O resultado também seja mais duradouro depois. Você acha que consegue, com essa avaliação aí integrativa, a gente melhorar inclusive a parte imunológica do paciente para que ele tenha uma recuperação mais segura? Que a gente consegue também ali numa avaliação prévia, conseguir identificar às vezes alguma carência nutricional, dar algum aporte ali às vezes desses micronutrientes ou até mesmo de uma suplementação proteica, né? Porque às vezes o paciente vai passar um tempo sem praticar uma atividade física, vai ficar um pouco mais limitado e é uma das nossas preocupações desse paciente emagrecer, mas perdendo massa muscular, que é o que a gente não quer. Sim. Agora tem muitos pacientes que eles chegam aqui querendo fazer para ontem a cirurgia, né? E nem sempre conseguem fazer essa avaliação prévia, né? Como que você orienta esses pacientes a seguir? Quanto tempo depois de uma cirurgia já deve estar recorrendo a isso? Quais são algumas orientações que pode ser dado para que ele passe melhor esse momento, assim, enquanto ele não conseguir uma consulta com o profissional? Um profissional passar por uma avaliação, né? Eu oriento antes, mas quando não é possível, né, Rodrigo? Assim que ele finaliza a cirurgia, eu acho que já é importante até por conta do processo cirúrgico ali, né? Tomou anestesia, às vezes precisa de algum suporte nutricional, até para que essa recuperação seja um pouco mais acelerada, né? E também para que ele não consiga ganhar um peso após essa cirurgia, né? Então, acho que se a gente pudesse entrar antes, seria perfeito. Mas não sendo possível essa avaliação prévia, logo na sequência a gente já poderia estar entrando para fazer essa avaliação. Tá. E tem pacientes, por exemplo, que mais queixam no pós-operatório, Esther, eu não sei se você vai poder falar aqui pra gente, assim, mas de obstipação intestinal. Sim. Né? Então, o procedimento cirúrgico, muitas vezes, ele leva a uma desidratação celular, né? E dessa forma retarda muito o esvaziamento intestinal. E aí, assim, como que ele pode suprir isso? Apenas ingestão de líquidos? Tem alguma outra coisa mais que ele deveria se preocupar na alimentação? Sim.
A própria hidratação é importante, né? Gostam muito dos eletrólitos nesse processo, então entrar com água de coco, com um soro, alguma coisa nesse sentido, mas também com alimentos e com suplementos para auxiliar esse intestino, né? Então a gente pode entrar desde frutas mais laxativas, vitaminas mais laxativas, até mesmo suplementos, né? É identificar muito, né? Porque o que a gente percebe, Rodrigo, que não é só um processo relacionado às vezes à questão da anestesia que esse paciente tá, né, fazendo ali na cirurgia, mas também a falta da atividade física, vai ficar um pouco mais parado, se é uma lipoaspiração, às vezes precisa usar a cinta, então imobiliza muito esse paciente, o intestino tende a ficar mais paradinho mesmo. Às vezes tem até tem dor, né, para ir ao banheiro, né, assim, para fazer a força, tem medo, né, isso acaba deixar para mais para frente, E aí vai ressecando cada vez mais. Sim. E aí toda essa resposta metabólica ao trauma cirúrgico, isso seria possível assim a gente documentar em exames tudo o que acontece com o paciente? Em questão metabólica, você fala assim, porque é um processo inflamatório enorme acontecendo, né? Por isso que seria interessante a gente entrar antes, já preparando o corpo desse paciente para que a resposta fosse melhor e o efeito, né, ser minimizado. É como se ele tivesse um suporte ali. Exatamente. Um step. E é interessante, porque até a gente já fez isso com algumas pacientes, né, que a gente tem em conjunto, de entrar com os tratamentos biofísicos também, né? Então, desde um pequeno laser que a pessoa coloca ali, que é algo indolor, que trabalha já a oxigenação, a parte circulatória, o aporte desses nutrientes, a absorção otimizada desses nutrientes. Então, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar e aí é legal a gente avaliar caso a caso para ver qual que seria a mais indicada. Legal. Outra coisa que eu acho interessante que eu passei lá com um paciente na Esther é de uma análise, eu não sei como que chama esse exame. A biorressonância. Que faz análise de tipo de alimento. Isso. E que pode ser favorável ou não, né? Isso. Porque assim, não é obrigatoriamente você tem que estar comendo alguma coisa que vai te trazer uma caloria abusiva, mas sim o tipo de alimento que pode ser inflamatório para você, né? A biorressonância, ela é uma avaliação de caráter energético, né? A parte integrativa utiliza muito ela, vem do conceito da medicina tradicional chinesa. E o que a gente busca identificar através da biorressonância? A compatibilidade energética, né? Então, através da biorressonância, a gente consegue identificar se aquele alimento é ressonante, se é positivo ou não para o campo daquele paciente. Porque muitas vezes, Rodrigo, aquele alimento ele faz mal, mas não necessariamente eu tenho uma alergia. Pode ser algo momentâneo, né? Passei pelo processo cirúrgico, aquele alimento é mais fermentativo, eu não estou tolerando, às vezes até por uma questão digestiva que não está legal. Então é importante a gente avaliar de tempos em tempos ali a compatibilidade desses alimentos. E o bacana da biorressonância... Ele vai mudando, Esther? Às vezes muda. Porque a gente também vai mudando ao longo da vida, né? Se eu tô com um problema intestinal, tem alguns alimentos que não tô tolerando naquele momento, mas não significa que eu sou alérgico, né? E a gente percebe muito isso por conta das desbioses, né? A pessoa tem aquela ideia que é simplesmente o intestino ressecado, que é um tipo de desbiose. Não, a gente percebe basicamente 3 tipos de desbiose no paciente, né? Aquela desbiose de boca, estômago, que está ali mais da parte digestiva, complicado. Depois desbiose do intestino delgado, que são aqueles pacientes que têm normalmente muitas diarreias associadas, distensão, gases. E depois a desbiose do intestino grosso, né? Que muitas vezes é pontual, por conta da questão cirúrgica, né? Que altera ali parte da composição do intestino, que o intestino vai ficar um pouco mais ressecado. Então é legal também a gente identificar qual tipo de desbiose que o paciente está, né? E lembrar que todo o processo cirúrgico, né, além desse estresse metabólico, a liberação de um monte de hormônio, a gente tem muitos medicamentos utilizados, né? Desde a anestesia e desde o pós-operatório, né? O antibiótico que a gente sabe que sim, precisa ser utilizado. Sim, é um mal necessário, né? Necessário, sim, com certeza. Mas aquilo vai dar uma desregulada na flora intestinal, então assim, isso precisa de um cuidado. De um cuidado, com certeza. E aí também entrar com alimentos que sejam benéficos, né? Então tem pessoas que às vezes não passam ali por uma consulta nutricional, como a gente comentou, às vezes até pelo tempo, né? Mas a gente pode trabalhar através da alimentação também essa recuperação, né? Então o que a gente poderia fazer de algo mais simples?
tirar o que é mais inflamatório para esse corpo, né? Então, tirar os industrializados, fazer uma alimentação... Chocolate depende do tipo de chocolate, né? Se for um chocolate de boa qualidade. Outro dia fui dar alta para paciente e você acredita que ela tava com uma latinha de Coca-Cola. Eu falei, que é isso aqui? Eu precisava disso porque eu tava meio nauseada. Então as pessoas têm muito isso também. E a gente vê, eu vejo também muito isso no consultório, né? A alimentação é um prazer fácil, né? É algo que é muito afetivo pra gente, tipo né? assim, eu tô lá tudo estrupiada, me dá alguma coisa que eu vou... eu mereço, né? Eu mereço uma coquinha agora, né? Não querendo fazer propaganda, né? Pelo amor de Deus, tem que tomar cuidado, né? Mas é assim, e são coisas que são enraizadas na gente, né? E aí, nessa hora da mudança, você precisa trazer para o lado mais consciente. Sim. Né? E a pessoa também entendeu por que ela precisa fazer aquela mudança, né? E o que aquilo tem de malefício na vida dela, né? Acho que isso é a grande virada de chave, né? Que eu tento sempre trazer para os pacientes, né? Por que eu preciso fazer dessa outra forma e não da forma que eu sempre faço, Sim. né? O que eu vou ganhar com isso, né? Eu tento falar isso para os pacientes também, porque assim... Eu fico muito feliz de interagir, né, entrar nesse momento da vida do paciente, mas eu gostaria que esse momento ele realmente significasse algo, né? Não fosse simplesmente aquele momento que o paciente vai fazer uma cirurgia, que ela quer se sentir mais bonita e só. E que né? seja talvez um marco na qualidade de vida desse paciente, né? Não é porque ele veio no sentido estético que eu não possa melhorar a saúde dele como um todo, é o que eu tento trazer, né? Então, você veio por uma alteração no seu campo físico, mas por que a gente não melhorar você como um todo na questão de saúde? Né? E isso ressignificar, né, nas suas atitudes daí então. E sobre o paciente que assim, precisa repor ferro, né? Sim. Então, tem algumas cirurgias que perdem mais sangue que outras. Você acha que só a suplementação pela alimentação, você acha que consegue repor isso? Precisamos sempre avaliar, né, Rodrigo? Então, tem pacientes que realmente acabam perdendo um pouco mais, né? Então, é legal a gente avaliar os níveis de ferro, de ferritina desse paciente. Muitas vezes é importante a gente entrar com ferro endovenoso, ou até mesmo um ferro via oral, mas lembrar, esse ferro precisa ser absorvido, né? Então, novamente, essa questão da parte gástrica e intestinal, né? Mas através da alimentação a gente consegue potencializar, né? Então, através, às vezes, até de uma própria vitamina C, eu melhoro a absorção desse ferro. Posso colocar alimentos que sejam mais ricos em ferro, né? Não só, às vezes, uma carne vermelha, que hoje a gente sabe que tem muito paciente vegano, vegetariano, né? As leguminosas são uma fonte de ferro importante, né? Então, às vezes, trazer um pouco mais de feijão para a alimentação. Na refeição, sempre tentar casar com essa vitamina C. Então, uma fruta cítrica, por exemplo, um vegetal verde escuro, né? Então, tem combinações que a gente consegue fazer para tentar otimizar a absorção desse ferro. Isso também é importante se conseguir uma consulta antes, né, da cirurgia, porque aí você já vai tendo essa orientação, você já vai melhorando o aporte de ferro e de outros elementos que vão reduzir esse tempo de pós-operatório. E né? existem suplementos muito simples que a gente, né, eu comentei da vitamina C, a gente sabe, é documentado inclusive, que dias antes da gente fazer uma suplementação de vitamina C, a cicatrização desse paciente vai ser muito melhor. Vou melhorar o sistema imunológico dele, né? O aporte do zinco, magnésio, ômega 3 nesse período eu acho extremamente importante para o processo de cicatrização. Então são coisas que a gente pode trazer e avaliar de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Às vezes o que ele já está fazendo consumo, se ele usa algum medicamento ou não. Então, por isso que eu gosto muito, né? E a gente fala muito da avaliação individualizada, né? Porque ninguém é igual a ninguém, nenhuma cirurgia plástica é igual a outra, né, Rodrigo? Não. Eu acho que não tem receita de bolo, né? Não tem. E cada um sabe onde a sua dor bate, né? Onde toca. Então, eu acho super interessante e sempre essa visão mais integrativa, eu acho que vai trazer o benefício para o paciente, né? E não simplesmente aquela coisa engessada. Então, o paciente que, por exemplo, ele mudou de hábitos de vida, ele agora é vegano, né? A gente consegue, de uma certa forma, suprir essa necessidade
ou via oral, né, fazendo a suplementação, ou através da alimentação. Aí é entender em que momento que ele tá, né? E muitas vezes a pessoa vem, Rodrigo, pra mim, eu percebo muito isso, né? Ah, é porque eu tô seguindo uma dieta da moda, né? E aí às vezes taxa alguns alimentos, né? E aí eu falo, mas será que isso é compatível com você? Né? Será que essa dieta da moda é a melhor pra você? Porque às vezes a minha dieta é totalmente diferente da sua, né? Então, eu acho que é legal a gente também trazer essa consciência para as pessoas, que não existe uma dieta perfeita para todo mundo. Tem paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu preciso perder peso para fazer a cirurgia, né? Eu tenho o meu lado da parte da cirurgia, os benefícios ou não de se perder o peso. Sim. Claro que assim, eu sempre falo para o paciente que o importante é ele saber que ele vai estar tratando o corpo que ele estiver naquele momento. Seja ele após emagrecer ou não. Para cada tipo de corpo é um resultado que ele vai alcançar. E para a parte nutricional, como que você encara isso? É bom emagrecer, o benefício maior é emagrecer antes de uma cirurgia ou só corrigir pontos que não estão legais? Eu acho que tem os dois lados, né, Rodrigo? Às vezes o paciente fazer esse processo de emagrecimento, a gente conseguir adequar os exames, desintoxicar, desinflamar ele, seria um mundo perfeito, né? Mas é claro que tem pacientes que às vezes já querem um resultado um pouco mais imediato, né? Ah, o que me incomoda é simplesmente essa minha gordurinha aqui, né? E aí depois, ao longo do processo, eu vou criando essa consciência. Então acho que depende muito de que ponto que a gente pega o paciente, né? Bom, acho que a gente pôde passar para vocês bastante coisa interessante. Algumas dessas perguntas foram pacientes me fizeram e mandaram aqui para a gente. E eu gostaria de apresentar para vocês essa nova abordagem. Posso dizer que é nova, Esther? Porque eu não conhecia. A área integrativa, ela já está aí há bastante tempo, né? Eu acho que o que as pessoas têm um pouco mais de, talvez não tanta similaridade, seja a biofísica, né? Que é um conceito que eu tento trazer muito, né? Que a área integrativa hoje tem visto com bons olhos e realmente é uma abordagem nova. Então isso é muito interessante porque vocês que têm medo de passar pela nutricionista e ter que cortar muitas coisas que você gosta, está na hora da gente ressignificar isso, porque a abordagem muda completamente, né? E agradeço, obrigado por ter feito esse milagre em mim. Eu que agradeço. Na Camila. E muito feliz de você ter aceitado, ter vindo aqui participado desse bate-papo com a gente. Obrigada, foi uma delícia. Vamos combinar mais vezes, né? Pessoal, se tiverem dúvidas, lembrem que pode continuar mandando a mensagem. Estou aqui, curtam, comentem, compartilhem. Né? É isso aí. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.